Flamengo. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Fala, galera do Mengão. E aí, como é que vocês estão? Gente, não tem outro semblante a não ser outro que não seja esse, né? O Flamengo ontem fez, pra mim, a pior partida que eu já vi o Flamengo fazer durante os meus 34 anos. Há um pouco mais de 20 anos aí, entendendo um pouco mais de futebol, fazendo análises e estudando sobre o futebol e vendo tudo que envolve sobre o futebol. Realmente ontem foi a pior partida que eu vi o Flamengo fazer nesses tantos anos de glórias e também de alguns recentes vexames que nós temos visto. Ontem era esperado que o São Paulo viesse com um esquema de 3 zagueiros, pois na relação de atletas que viriam para o jogo estavam ali os nomes de Davi Luiz, Fabrício Bruno e Léo Pereira. O óbvio seria realmente que ele viesse com esse esquema de 3 zagueiros, esperava-se do Wesley sendo, por exemplo, um ala pelo lado direito, até mesmo o Everton Cebolinha, um ala pelo lado esquerdo, ali com o Alan fazendo a saída de bola junto com o Thiago Maia, ou até mesmo o Vitor Hugo, Gerson na construção, e aí na frente Pedro e Gabriel. Mas o que a gente viu ontem foi uma coisa totalmente lunática, vinda da mente doentia do Jorge Sampaoli, e algo que a gente não entende. Cara, o Flamengo realmente tinha vários desfalques para o time de ontem. Não tínhamos Bruno Henrique suspenso, não tínhamos o Ayrton Lucas suspenso, Felipe Luiz, que deveria ser o atleta que recomporia ali aquela lateral esquerda, também não está à disposição, e esse a gente pode debater sobre ele num breve momento aqui após essa fala, mas o Flamengo tinha outras formas de se apresentar ontem. Você tinha, por exemplo, essa opção que eu acabei de citar para vocês, com 3 zagueiros. Embora muitos podem não concordar com o Everton Cebolinha, e eu realmente não gosto, não tenho gostado do que eu tenho visto dele, ele era a opção ruim, ou não importa, ele seria a opção do time, ele sendo um ala pelo lado esquerdo. Ou até mesmo ele poderia utilizar o próprio Vitor Hugo ou outro jogador ali da base, por exemplo, e o São Paulo não usa base. Coloca, por exemplo, o Igor Jesus ontem numa furada total, e ainda você vai vendo ali em outras redes sociais, outros canais no YouTube, pessoas denegrindo a imagem do Igor Jesus. Não, gente, não! O problema não é o Igor Jesus. Dele ter jogado mal ontem, entrado mal ontem, ele entrou numa furada, gente. Qualquer jogador que entrasse ontem, seja o Lohan, seja o Pedrinho, seja o Peterson, entraria numa furada. Assim como o próprio Wesley, lateral direito, bom jogador, inteligente que não está rendendo como rendia nos primeiros jogos dele com a camisa do Flamengo, pois o esquema do Sampaoli é tenebroso. E ontem você viu algo que eu achei que eu não fosse ver. Por exemplo, o Davi Luiz, que há mais de 10 anos não joga como um primeiro volante, a última vez fez isso no Chelsea da Inglaterra, jogando como primeiro volante ontem com a falta do Pulgar. Alguém consegue me explicar por que o Jorge Sampaoli pediu a contratação do Alan, que é um jogador primeiro volante? Por que não colocou o Alan desde o primeiro tempo, que inclusive sai até lesionado, uma outra lesão muscular no Flamengo? Ou até mesmo o próprio Thiago Maia, colocado para fazer a função, pasmem, de lateral esquerdo. Não, ele não jogou com 3 zagueiros e o Thiago Maia fazendo um ala pelo lado esquerdo, não. Ele jogou num esquema com 4 zagueiros, deixando o ala como o Thiago Maia como lateral esquerdo. O próprio Thiago Maia poderia fazer essa função de primeiro volante. É sabido da maioria que realmente ele não tem um passe qualificado ali como o Eric Pulgar. Mas, cara, ele é o homem da função. Ele poderia exercer uma função diferente ali jogando como primeiro volante. Tendo, por exemplo, o próprio Alan ao seu lado para auxiliá-lo ali na criação de jogadas. Mas não, o São Paulo prefere inventar um zagueiro na função de primeiro volante, uma função que ele não exerce há mais de 10 anos, e também prefere improvisar uma posição que já não deu certo no jogo contra o Cuiabá, onde o Flamengo foi amassado dentro do seu próprio Maracanã, onde o Thiago Maia entra na própria lateral esquerda, substituindo naquele jogo lá o Ayrton Lucas,
E aí ele insiste de novo em algo que já não tinha dado certo e ainda inventa essa do Davi Luiz. Outra coisa, Vitor Hugo jogando como volante, não funciona. Como segundo volante, o Vitor Hugo é terceiro homem de meio de campo. Não concordo também com muitos que dizem que o Vitor Hugo é um jogador de meia armação, que faria a função da Arrascaeta. Não, ele não é. Já mostrou o ano passado com o próprio Dorival, quando o Dorival colocava o Vitor Hugo para fazer essa função de meio armador, ele não funciona. Ele não tem a criatividade necessária para fazer isso. Ele é um terceiro homem de meio de campo. Ah, Luiz, o que é um terceiro homem de meio de campo? Vou falar de novo do Dorival. O ano passado o Flamengo jogava num losango, num 4-4-2, em formato de losango. O que é um losango? Você tem um homem fazendo a proteção de zaga aqui atrás, o primeiro volante, 2 meias abertos aqui e mais um meia armador na frente, fazendo aí um losango. E o Everton Ribeiro fazia o homem da direita no losango. E era um terceiro homem de meio de campo. Você tinha o primeiro volante, você tinha o segundo volante, que era o João Gomes, e tinha o terceiro homem de meio de campo, que era o Everton Ribeiro, que era esse jogador que municiava tanto o lateral pelo lado direito, que era o Rodinei, e também o Arrascaeta, que era o nosso meio armador. O Vitor Hugo é esse homem de meio de campo. Ah, então você acredita que o Flamengo tem que voltar a jogar no losango para o Vitor Hugo fazer essa função? Não exatamente. Ele pode jogar numa outra função, num outro esquema. Mas o Vitor Hugo é terceiro homem de meio de campo. Ele não funciona como segundo volante. Assim como falavam que o Andrés Pereira conseguiria fazer, também não é. Também é outro jogador que é terceiro homem de meio de campo. Falta expertise para os técnicos verem isso. Não é possível, cara, que o Flamengo só tenha 2 treinadores desde 2019 que consiga fazer essa função, que consiga fazer esse time jogar bola, que são o Jorge Jesus e o Dorival. E aí mesmo assim do Dorival ainda tem várias ressalvas que eu poderia trazer aqui, mas não é o caso. Mas a gente fica espantado com o que a gente viu ontem, tendo em vista no próximo domingo o primeiro jogo da final, aonde não teremos possivelmente a casa lotada, pois os altíssimos preços de ingressos ofertados pela diretoria do Flamengo impossibilitam, por exemplo, torcedores como eu, como a maioria dos rubro-negros, de irem num jogo como esse, onde o ingresso mais barato gira em torno dos R$400. É um absurdo isso. E a gente fica aqui sem saber quais são as próximas coisas que acontecerão com o Flamengo. Ainda bem que o São Paulo, que é o nosso adversário na final, não vem também de bons momentos. Mas quero dizer para vocês aqui, meu amigo torcedor rubro-negro e também anti-rubro-negro que possa assistir esse vídeo aqui, o São Paulo minimamente tem uma organização ali bem feita. Pode não estar vindo de bons resultados, bons jogos, eliminado na Sul-Americana, mas o São Paulo minimamente tem os seus jogadores, as suas peças espalhadas de uma forma coesa dentro de campo. O Dorival não é um técnico maluco, como é o Jorge Sampaoli. É um bom técnico, inclusive. Não acho ele um técnico excepcional, maravilhoso, como às vezes alguns trazem aí. É um bom técnico, sim. E pelo menos ele não inventa. Zagueiro de volante, volante de lateral esquerdo. O Dorival não precisava fazer isso. Enfim, quero saber de vocês aqui. Desculpa nem pedir o like. Quero pedir a você, nesse momento, que você deixe o seu like nesse vídeo. Muito importante, relevante para que o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas. Deixa também aqui abaixo os seus comentários. E o principal deles, gente, que você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal. Clica aqui abaixo, se inscrevendo no canal Flá Brandão e trazendo realmente mais relevância para esse canal dentro do YouTube. Estou voltando a fazer vídeos aqui, fiquei um tempo sem gravar vídeos com vocês, tenho participado de lives, feito lives juntamente com outro canal parceiro nosso, que é o Família da Nação, do Fábio Barcelos, que inclusive tem dado maior força aqui para o crescimento do canal. Mas é isso, gostaria de pedir a vocês que nos ajudem nesse momento. Pois através disso você vai fazer com que mais canais que, assim como eu, que acredito que pensa como a maioria de vocês, não querem ver o que está acontecendo com o Flamengo. Não querem ver mais, por exemplo, o Marcos Braz contratando treinadores. Embora os 2 desse ano tenham sido contratados exclusivamente pelo nosso presidente Rodolfo Landim, o Marcos Braz errou em todos os outros. E nem aquele que deu certo, que foi o Jorge Jesus, foi influência do Marcos Braz. Muitos falam aí, eu tenho visto vários canais,
e me permitam discordar de vocês, meus amigos, mas o Jorge Jesus não foi um acaso, não foi uma obra do acaso. Peguem, por exemplo, o vídeo, uma entrevista com o próprio Paulo Pelaipe, que foi o responsável pela vinda do Jorge Jesus em 2019. Ele deu uma entrevista maravilhosa para o Bruno Castanha, do canal do Casta. Me permita trazer isso, Bruno Castanha. Não sei nem se você vai ver o meu vídeo, mas caso você o veja, estou aqui dando os créditos para ti. E peço a você, meu amigo rubro-negro, que veja esse vídeo do Bruno Castanha, onde ele fez uma live, uma entrevista belíssima com o Paulo Pelaipe, e eu acompanhei essa entrevista na íntegra, onde ele disse que desde 2015, o Paulo Pelaipe falava do Jorge Jesus para o Marcos Braz. E aí, em 2018, o Marcos Braz vai para fora do país, para Portugal, depois vai para a Alemanha para resolver algumas questões pessoais ali, enfim, o Pelaipe não deixa isso muito claro. E ali o Marcos Braz começa a acompanhar o trabalho do Jorge Jesus próximo ali de 2019. E aí quando acontece tudo aquilo, do Abel não começar a dar ritmo para a equipe começa tendo até bons resultados ali, começa bem, se classifica em primeiro na Libertadores da América, mas a gente viu que o desempenho era ruim da equipe, que poderia jogar melhor do que estava jogando com o elenco, que daquela época já era muito bom. Acontece aquela troca maravilhosa na vinda do nosso português amado Jorge Jesus. Mas por quê? Houve-se uma observação de mercado por um dirigente de futebol que a gente tinha. A gente tinha esse diretor de futebol aqui, que era o Paulo Pelaipe. E aí acontece tudo de maravilhoso. E no fim do Mundial, Paulo Pelaipe é demitido pelo Rodolfo Landim. Por motivos políticos. Sendo que ele era capacitado para poder fazer a função que hoje a gente não tem no Flamengo, que é feita de uma maneira totalmente antiprofissional por senhor Marcos Braz e Bruno Espindo e outros aí que não merecem nem ser citados os nomes. Então hoje o primeiro motivo, a primeira emenda, a primeira coisa que precisa acontecer no Flamengo é isso. Ser trazido um diretor de futebol. Já disseram nomes como Leonardo, como José Boto, enfim, não interessa quem venha, mas que seja um cara capacitado e que tenha realmente competência para fazer as coisas que precisam ser feitas. O scout, um scout bom, necessário para saber quais jogadores do Flamengo não rendem mais. É óbvio, alguns a gente já consegue observar. Everton Ribeiro não consegue jogar 20 minutos. Davi Luiz, tem um carinho imenso por ele. Gosto muito do Davi Luiz, muito grato a ele pela Libertadores do ano passado. Sempre observei ele no futebol europeu, na seleção brasileira. É um jogador que eu admiro, uma pessoa maravilhosa, mas não tem mais condição de jogar no Flamengo. E assim como outros jogadores que vocês podem até comentar aqui abaixo. Mas a gente precisa desse diretor, desse homem que saiba gerenciar isso tudo. Saber quais jogadores não podem mais ficar no Flamengo. E saber de quais jogadores o Flamengo precisa trazer. E juntamente com isso, qual é o técnico ideal para esse elenco. O Flamengo não precisa do melhor técnico do mundo, gente. O melhor técnico do mundo hoje quase que unanimidade, todo mundo vai dizer que é o Pep Guardiola, do Manchester City. Mas o Flamengo não precisa do Pep Guardiola. O Flamengo precisa de um técnico que venha e faça esse time jogar com as suas características, com as características que os jogadores têm. E aqui a gente vai falar de algo que é hoje até muito falado, que é o tal do esquema posicional. O Pep Guardiola joga no esquema posicional. Se ele chegar hoje no Flamengo, não dá 2 meses, 3 meses ele é demitido. E ele tem uma gestão de elenco boa. Diferente, por exemplo, do Jorge Sampaoli, mas o esquema não encaixa, o elenco bate cabeça. Quais foram os técnicos que fizeram o Flamengo jogar de uma forma minimamente organizada? Jorge Jesus, que não joga no posicional, utiliza sim algumas nuances do jogo posicional, mas não é propriamente dito posicional, é um jogo funcional. Renato Gaúcho, que embora não tenha ganho a Libertadores da América, chegou à final da Libertadores com chance de ganhar, e a gente perdeu porque a gente sabe, né, aquele desastre pavoroso do Andrés Pereira. E o Dorival, 3 técnicos que não jogam no jogo posicional.
Quais foram os piores técnicos do Flamengo desde 2019 até aqui? Paulo Souza, Domenech, que eu nem conto muito, que foi o primeiro trabalho dele como técnico, mas enfim, foi ruim. Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, que jogam no esquema posicional. Gente, eu não quero criticar aqui o esquema posicional, não é um esquema ruim, mesmo porque times têm ganhado o Champions League jogando no posicional. O Manchester City, por exemplo, foi o último campeão da UEFA Champions League. Mas o que eu quero dizer é que esse esquema não dá certo para esse elenco. Para você fazer o time do Flamengo jogar no posicional, você vai ter que trocar pelo menos 80% do time. E isso é inviável, porque a gente tem um elenco qualificado. É um absurdo que o Flamengo não consiga jogar um mínimo futebol competitivo com qualquer equipe que seja. Enfrentamos ontem um time que tinha 10 desfalques, gente. 10 desfalques. Tudo bem, a gente tinha também 3 desfalques importantes ali, que era o Pulgar, o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas, mas não é possível que o restante do elenco que ali estava não conseguisse desempenhar um futebol melhor do que foi apresentado. Bom, fica aqui a minha indignação. Eu não fiz esse vídeo ontem porque eu estava com a cabeça muito cheia, realmente. Até participei de uma live com o Fábio ontem, mas de uma forma um pouco mais comedida. Se eu fosse falar tudo aquilo que eu queria falar ontem, por exemplo, do pós-jogo, não poderia nem vir ao ar esse vídeo aqui no YouTube. E eu quero agradecer a você que já deixou o seu like, e a você que ainda não deixou o like, que deixe aqui o like ainda nesse final do vídeo, que você comente o que você achou do vídeo, comente aqui as suas opiniões, quem você acha que deveria ser o novo técnico do Flamengo, mas antes disso a gente tem que pedir por um diretor de futebol. Sugiram nomes aqui, como José Boto, como Leonardo, até mesmo Alexandre Matos, e também peço a você, meu amigo rubro-negro, ou anti-rubro-negro também que assista esse canal, que se inscreva no canal clicando aqui abaixo, dando essa força pro canal Flá Brandão. E é isso, galera. Voltando aqui a gravar vídeos para vocês. Vou tentar postar com mais frequência aqui, mesmo porque o YouTube precisa disso para que o meu canal seja um canal mais relevante e para que o canal se torne um canal maior e venha trazer mais conteúdos para você. E é isso, galera. Uma saudação rubro-negra com muita dor no coração de ver o que está acontecendo com o Flamengo. Mas se a gente puder, se a gente quiser, a gente pode mudar essa história. E é isso, galera. Uma boa tarde a todos e saudações rubro-negras.